O Rio de Janeiro começa a terça-feira tentando se recuperar de um dia de caos que afetou principalmente a zona oeste da capital fluminense. Bandidos ligados a milicianos sitiaram bairros, queimaram 35 ônibus, 4 caminhões e um vagão de trem. Sem opção, passageiros se valeram até de um caminhão cegonha para tentar voltar para casa. Mais de 1 milhão de pessoas ficaram submetidas às ações dos milicianos, classificadas pelo governador Cláudio Castro como terrorismo. O chefe do Executivo Estadual disse ainda que 12 pessoas foram presas e serão encaminhadas a presídios federais. O caos no Rio de Janeiro foi instaurado a partir da morte do sobrinho do chefe da maior milícia da zona oeste da capital fluminense. Ministro da Justiça Flávio Dino prometeu aumentar ainda mais a presença do efetivo federal na cidade, também no estado. E a gente começa esse jornal com a cobertura completa sobre os fatos das últimas horas no Rio de Janeiro. Mário Dias Ferreira por aqui conosco, trazendo todas as informações. Qual é o clima nessa manhã aí no Rio, Mário? Bom dia para você. Clima, claro, tenso, né? Dos moradores da zona oeste do Rio. Bom dia a todos. Madrugada complicadíssima, pontos de ônibus abarrotados, muito cheios, ônibus deixando as garagens escoltados por viaturas da polícia, ouvintes observando um patrulhamento reforçado na zona oeste nessa manhã, sem incidentes, diferente do que aconteceu ontem no período da tarde, mas a milícia continua agindo de uma forma praticamente invisível, mas na hora que o usuário foi usar a van, que é o transporte alternativo, que é controlado por esses grupos paramilitares, cobrando R$10 em dinheiro, em cash, não aceitando cartão em alguns bairros da Zona Oeste, denúncia de ouvintes da Band News FM. Os ônibus começam a circular e a gente vai direto para um dos principais terminais, que é o Alvorada, na Barra da Tijuca, que faz integração, inclusive, com o metrô. A repórter Gabriela Souza está por lá e traz um panorama dessa manhã, ela que já circulou por diferentes pontos da cidade, principalmente na Zona Oeste. Bom dia, Gabi. Bom dia para você, Mário. Bom dia a todos, Megali, Carla, Sheila, todos os nossos ouvintes que nos acompanham por aqui. A situação por aqui, Mário, é a seguinte: a estação aqui do Terminal Alvorada está bem mais vazia do que de costume, enquanto os pontos de ônibus da cidade, principalmente os daqui da Zona Oeste, estão lotados. Por aqui o panorama é bem diferente, porque depois do caos de ontem, né, que se instaurou na volta para casa, as pessoas, na verdade, estão com medo, isso mesmo, de pegar alguns articulados aqui do BRT. A gente, inclusive, conseguiu conversar com algumas pessoas mais cedo, gente, que passaram a noite aqui na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, dormiram no trabalho e só retornaram para casa hoje pela manhã. Já de imediato, então, a gente já escuta esses depoimentos desses trabalhadores que não conseguiram sequer voltar para casa depois do dia caótico que foi ontem. Eu não consegui voltar para casa. Cheguei aqui na Alvorada, já estava, né, o tumulto, tudo parado, então voltei para o meu trabalho e dormi lá. Estou retornando hoje para casa. Ritmo de dormir no trabalho. Estou retornando somente hoje e amanhã não sei nem como vou fazer para voltar para trabalhar. Bom, isso tudo aconteceu, né, como vocês mesmos disseram aí no início, por conta de uma guerra que se instaurou depois da morte de um sobrinho de um miliciano, que é considerado um dos chefes da milícia, da maior milícia aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foram pelo menos 35 ônibus queimados, 4 caminhões, um vagão de trem, vários pontos da cidade afetados, um verdadeiro caos no transporte público, que foi considerado o maior da história aqui do Rio de Janeiro. Agora, outra coisa que chamou muito a atenção também, que em meio a todo esse ataque, né, de terror, os moradores da Zona Oeste, nessa segunda-feira, ainda viveram mais um momento de pânico. Isso porque cerca de 50 crianças que estavam, olha só, em um passeio de uma escola, ficaram presas em um parque ambiental em Guaratiba, que fica bem próximo daqui da mesma região. Então imagina também o desespero que foi para esses pais quando souberam que essas crianças estavam presas ali nesse passeio escolar. A gente também traz o depoimento de uma mãe que relata como é que foi toda essa situação. E aí, depois de um tempo, a diretora foi e falou lá com a gente, né, os responsáveis, que eles iam estar chegando em torno de 40 minutos escoltados pela PRF. Aí foi o alívio, né, porque até então eu só queria ver meu filho. Tava nervosa, chorei, orei, pedi a Deus proteção a todos, porque, né, é desesperador.
Não, desesperador também para quem estava voltando para casa nesse momento, né? Porque, como eu disse, foram 35 ônibus que foram queimados, brutalmente queimados. As pessoas, pelas imagens, a gente percebia o desespero, porque teve muita gente que chegou a cair de dentro do ônibus, tentando sair naquele momento de desespero, porque homens se aproximavam com galões assim de gasolina, ateavam fogo, inclusive até alguns articulados estavam com alguns coletivos, né? Estavam com os passageiros dentro, então por isso que criou todo esse pânico, claro, muita gente ficou assustada, a gente também traz o depoimento agora, ó, a gente percebe agora nas imagens, aí como eu falei há pouco, um homem com um galão na mão e ateando fogo e as pessoas tentando correr, sair dessa situação terrível que foi a volta para casa de ontem. São imagens assim extremamente chocantes, um dia que o trabalhador aqui do Rio de Janeiro com certeza não vai esquecer, por isso que a gente também traz agora o depoimento de quem viveu esse caos ontem. Que isso, gente? Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! Gente do céu! Desce do ônibus, cadê o motorista? Cadê o motorista? Ai, que susto! Foram mais de 17 mil alunos de 45 escolas municipais aqui da região que foram afetadas. Como eu disse, para quem está acompanhando a live agora, foram 35 ônibus, 4 caminhões, um trem da Supervia também acabou sendo afetado na Zona Oeste. Enfim, as pessoas tentaram utilizar um caminhão cegonha para tentar voltar para casa. Isso, aqueles que não acabaram dormindo enfim, nos seus trabalhos, como eu disse anteriormente. Claro que depois de todo esse caos, a Polícia Militar também começou a fazer, né, a se movimentar, o governador, enfim, o ministro de Segurança Pública, e a gente também a equipe conseguiu acompanhar a coletiva do governador Cláudio Castro, aqui do Rio de Janeiro, que classificou todo esse ato como terrorismo. Então a gente também já traz o depoimento do Cláudio Castro, que deu essa coletiva ontem. A gente vai continuar acompanhando o panorama hoje, porque, como eu disse, a situação, apesar de parecer mais tranquila, as pessoas ainda estão com muito medo de sair na rua, e a gente também escuta agora o governador dando esse depoimento de ontem, classificando toda essa situação como um ato terrorista. Esses criminosos já estão presos por ações terroristas, e como ações terroristas estarão sendo encaminhados imediatamente para presídios federais, porque lá é local de terrorista. Liguei para o ministro da Justiça para que nós possamos juntos garantir à população do Rio de Janeiro que o crime organizado... Bom, depois dessa situação de ontem também, né, segundo o governador, 12 pessoas foram presas suspeitas, né, de terem ateado fogo nesses coletivos, e essas pessoas que foram presas devem ser transferidas para as penitenciárias federais. E como eu disse, né, o panorama por aqui hoje, de momento, Mário, nessa manhã, nossa equipe chegou aqui pouco antes das 6 da manhã, é uma das maiores estações aqui da Zona Oeste, que é o Terminal Alvorada, onde dá para fazer integração, enfim, com outros pontos da Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, acesso ao metrô. É um terminal que é muito movimentado, fica bem lotado esse horário, e hoje a gente percebe que está bem mais vazio como que o de costume. As pessoas realmente estão com medo de entrarem nos articulados por aqui, e inclusive só mais um detalhe que eu já vou devolver para vocês, é a presença da Polícia Militar. Normalmente não ficam viaturas da Polícia Militar por aqui não, digo isso porque eu também acabo precisando pegar aqui nesse mesmo terminal alguns veículos para poder ir trabalhar, e hoje eu percebi que tem nesse momento 2 viaturas da PM aqui fazendo a segurança, e outra coisa, inclusive policiais militares também embarcando em alguns articulares para fazer esse trajeto. Bom, o fato é que ainda assim as pessoas estão se sentindo muito inseguras para conseguir retomar a rotina nesta terça-feira. A violência no último mês aqui no Rio de Janeiro, a gente lembra que houve também aquele episódio dos 3 médicos na Zona Oeste, mas na Barra da Tijuca. Um dos ortopedistas executado se parecia com um miliciano, que foi uma rixa com traficantes que depois mandaram executar os próprios comparsas. Tivemos também nessa mesma época, há 3 semanas, um outro episódio
da zona norte do Rio de Janeiro com bomba caseira sendo ateada para dentro de um coletivo. Então é o segundo ônibus com passageiros dentro que os bandidos agem, porque ontem na Zona Oeste foi a mesma situação, só que ontem ninguém ficou ferido, diferente do que aconteceu em Barros Filho há 3 semanas, quando 3 pessoas ficaram feridas com granadas ateadas. É um mês violento no Rio, a Força Nacional está aqui no estado, só que patrulhando apenas as estradas de acesso junto com a Polícia Rodoviária Federal. O ministro Flávio Dino informou que reuniões vão acontecer a partir de hoje e que mais agentes federais chegam ao Rio. A saber se eles vão atuar também na Zona Oeste, nessa área conflagrada pela milícia. Bom, no final das contas, quem paga... tinha mais algum áudio pra gente ouvir, Carlinha? Não, eu achei que a Sheila fosse perguntar eu ia perguntar exatamente sobre a Força Nacional, mas é rapidinho, não, porque o próprio Mário já falou uma parte, né, dizendo que eles estão atuando exclusivamente em estradas, em rodovias, e a gente não tem uma resposta ainda se haverá de fato atuação de homens da Força Nacional na cidade, para valer, né? Agora, de todo modo, Mário, isso não parece inibir miliciano, traficante, né? A presença da Força Nacional dá alguma espécie de sensação de segurança para parte da população ou nem isso? Porque inibir a gente já viu que não inibe mesmo, né? Ô Sheila, para quem passa nas estradas, você até acompanha na Dutra, na rodovia Washington Luiz, que é a BR-040, liga o Rio a Juiz de Fora, dá para notar um policiamento mais ostensivo no arco metropolitano, que também é uma via bastante perigosa. Mas na cidade do Rio de Janeiro, em outros pontos como na Zona Oeste, que a violência ela é desmedida e desproporcional, como aconteceu esse ataque ontem em represália à morte do sobrinho do chefe da milícia, conhecido como Zinho. Ele e um outro miliciano, o Tandera, também com esse apelido. Zinho e Tandera são os mais procurados junto com o Abelha. O Abelha é o chefe do tráfico aqui do Rio de Janeiro. Então essas 3 lideranças da criminalidade do Rio de Janeiro não foram ainda localizadas pela polícia. O próprio governador disse que vai chegar até eles. Mas com relação à sensação de segurança maior com a Força Nacional, isso não é percebido para quem está nessas áreas da Zona Oeste que foram bastante afetadas. 1 milhão de pessoas afetadas diretamente. Ações orquestradas ontem em 8 bairros, 35 ônibus que foram incendiados, o maior número de ônibus incendiados no intervalo de 24 horas, segundo o sindicato que representa as empresas de ônibus, dizendo que o prejuízo estimado para consertar cada ônibus é de R$850 mil. Ô Mário, em São Paulo, aí para fazer uma comparação e a gente tentar entender, imagino que os ouvintes em outras capitais também consigam fazer essa associação. Por aqui, a prefeitura paga subsídios para empresas de ônibus privadas ou consórcios, né, para que eles realizam esse serviço de transporte na cidade. No Rio de Janeiro é assim também? De quem é que são esses ônibus que foram incendiados? Inclusive tem uma grande polêmica na justiça, porque quando houve a informação de que teria um aumento na tarifa dos ônibus e empresas estavam descumprindo a questão da refrigeração nos coletivos, o prefeito Eduardo Paes disse que ia cortar esse subsídio que é pago às empresas. São empresas, cada consórcio aqui do Rio de Janeiro detém uma determinada linha, uma determinada região, e aí na justiça essas empresas conseguiram, através do sindicato inclusive, para que a prefeitura não deixe de pagar o subsídio, porque muitos dos ônibus, eles não têm o ar-condicionado como deveria ter em próprio decreto municipal. Mas a gente está falando de ônibus também que foram incendiados do BRT, que tem um corredor exclusivo na Zona Oeste, que foi a frota de ônibus foi reformulada até para as Olimpíadas Rio 2016. Parte dela ainda sucateada, ônibus antigos que também foram incendiados, e tem os mais novos que circulam principalmente na região da Barra da Tijuca, ali na Zona Oeste. Mas esses ônibus, o BRT, ele é composto 100% por ônibus que são da prefeitura, né? Eles são de propriedade da prefeitura, ou todos são empresas? Quer dizer, tem uma empresa chamada Mob Rio, que é ali junto com a prefeitura vai atuando junto com a Mob Rio, mas tem um consórcio de empresas que lideram cada linha, cada região do Rio de Janeiro. Então, claro que a prefeitura sofre com isso, mas também são empresários, né, que acabaram sendo impactados. Sim. E tem seguro, será, esses veículos? Não, muito provavelmente, né?
Acredito que sim, até porque somente nesse ano, deixa eu pegar os números atualizados, são 52 ônibus destruídos pela ação da violência, de acordo com a Secretaria de Transportes, principalmente nessa região de Santa Cruz, Paciência, Campo Grande, que é a área dominada por milicianos, Carlos. Então provavelmente vai ter uma renovação de frota, entre aspas, aí, forçada, né? Isso não acontece da noite pro dia, né? Um ônibus custa algo em torno de R$1 milhão. A gente está questionando qual é o interesse em se colocar fogo em determinados ônibus de determinadas linhas. Exatamente. Né? Eu acho que até para ficar mais claro para o nosso ouvinte, ô Mário, toda grande cidade tem sua máfia dos transportes aqui no Brasil. Milícias e grupos criminosos também agem no transporte público do Rio de Janeiro. Eu pergunto porque, como a Carla colocou muito bem aqui, esse pode ser um ataque não apenas ao Estado, mas de quebra a milícias rivais. Ô Megali, como eu destaquei inicialmente, vou até frisar, porque talvez tenha passado despercebido, tem as vans, o transporte alternativo é quase todo ele dominado na Zona Oeste por grupos paramilitares milicianos, que hoje, inclusive, no fim da madrugada, estavam cobrando em cash R$10 uma passagem que, segundo ouvintes, custava 5 em algumas ocasiões, por conta da quantidade muito menor de ônibus. Então, os milicianos estavam agindo na região com relação à cobrança de taxas maiores de passagens a R$10 nos bairros da Zona Oeste, para o cidadão, para o trabalhador, utilizar as vans, que são um transporte alternativo aqui do Rio de Janeiro. Bom, ao fim e ao cabo, o Estado vai ser ressarcido pelo seguro, as empresas também têm seus seguros, as milícias fazem lá suas guerras particulares, como os grupos ligados ao tráfico de drogas. Quem não tem como se defender é o cidadão, né? Que perdeu 35 ônibus, perdeu a tranquilidade para se locomover, e esses veículos não voltam da noite para o dia. Um ônibus biarticulado custa algo em torno de R$850 mil aqui no Brasil. Para que ele seja preparado com catracas, com equipamentos, né, necessários para a segurança e pela legislação, coloca aí R$1 milhão para cada veículo, e eles não vão retornar nessa terça-feira às ruas. Então é o cidadão que vai pagar por esses conflitos envolvendo milícias, estados e grupos narcotraficantes. É um problema que só vem... 35 milhões de reais é o que o município já estima de prejuízo causado por esses ataques a ônibus aqui no Rio de Janeiro em 2023. Alguns ouvintes mandando mensagem falando que essa história de seguro não existe, não. Marcos de Salvador, ele está fazendo uma referência ao que vem acontecendo em Salvador, uma onda de violência muito forte, né, que nós trouxemos aqui nos últimos meses, infelizmente, os principais destaques. Então, Salvador não tem alguns ouvintes dizendo, olha, acho que não cobre não, hein? Muito provavelmente essas empresas de ônibus vão ter que absorver esse prejuízo aí. A saber, a gente vai atrás dessa apuração.